Fala, minha gente. Bora então agora instanciar um Data Lake, né? É um dos recursos principais da nossa arquitetura. É uma dos grandes itens que a gente tem que fazer acontecer. E aí, agora, nesse exato momento, né? Já temos a conta, já temos uma ideia bem clara de o que que a gente precisa fazer. Vamos subir o Data Lake, beleza? Bom, Data Lake aqui, a minha conta, primeiro ponto de tudo, acho que é um ponto importante. Eu gosto de português, acho que estou aí para isso. Se você pesquisa aqui, acho que em configurações, tá vendo aqui, a partir de idioma e região, você pode mudar isso, tá? Você pode colocar lá, sei lá, inglês, da forma que você quiser. Pra mim, tá setado em português. Mas o recurso que a gente vai trabalhar é o contas de armazenamento. Putz, o meu tá em inglês. Você vai colocar storage, tá vendo? O storage aparece aqui, a conta de armazenamento. É exatamente esse carinha que a gente vai criar. Já tem até um aqui que eu tinha feito para um outro teste. Você vê até que a assinatura tá na minha paga pelo uso. E beleza. Quando a gente for criar, é só a gente vir aqui nesse botãozinho aqui em cima e clicar em criar. Quando a gente vai fazer isso, ele vai pedir qual é a assinatura que você quer fazer. No caso, é a assinatura paga pelo uso, no meu caso. Se você tiver na assinatura gratuita, vai estar escrito aí, a gratuita. Se você tiver outras assinaturas, tiver até as duas ao mesmo tempo, tiver outro de outros e-mails, vai estar por aí também. Grupo de recursos. Grupo de recursos na Azure, gente, ele nada mais faz do que ele serve para organizar seus recursos. É um grupo de recursos. Então, ele é muito importante. Tudo que eu crio dentro de teste. Porque o que eu faço? Depois, né, que eu criei tudo, tá tudo lá dentro, beleza? Eu vou lá e derrubo tudo. Pá, deleto o grupo de recursos, teste todos os recursos dentro dele. Muitas vezes, quando você vai criar um recurso dentro da Azure, isso é um ponto muito importante, ele normalmente, às vezes, depende do recurso, ele vai criar uma rede, ele vai criar disco, ele vai criar não sei o que lá, ele cria outras coisinhas a mais, que são que são assim adjacentes, né? Elas são pertencentes daquele recurso que você está criando, que é o conde de armazenamento, mas ele precisa de um disco por trás. E aí, onde ele vai criar isso? Se você não cria no mesmo grupo de recursos, você não pede para ele criar num grupo de recursos, né, num único, bonitinho, teste, é, ele acaba criando de uma forma X. Então, acho que isso é um ponto muito importante para você sempre ter um grupo de recursos. E aí você pode criar o grupo de recursos aqui, um teste seu, ou criar teste, lake, etc. Mas o ideal é que você tenha um grupo de recursos e você acumule a maior parte dos seus recursos dentro dele. E não crie um grupo de recursos por recurso, saca? Teste lake, teste bricks, sei lá, teste factor, que é o data factor. Acho que essa não é a brincadeira. O ideal é que você crie um grupo de recursos que é teste e você coloque todos os recursos dentro desse grupo de recursos, beleza? Vai te ajudar bastante aí. Nome da conta, vou meter aqui Data Lake Gorlut 2, né? Já tem o outro. Então, tem que ser um nome do Data Lake único. Quando você vai trabalhar aqui na região, acho que cada região vai ter um custo, vai ter uma problemática, vai ter uma questão. Eu normalmente gosto de trabalhar na West East 2 ou na West East, por questões de custo e disponibilidade aqui comigo. Eu moro hoje em São Paulo, mas a Azure ela tá disponível também em São Paulo, etc. Essa parte de região, principalmente, ela tem algumas problemáticas quando você está trabalhando em empresa, e aí a sua rede, né, a rede da sua empresa, ela nem sempre está disponível em todos os locais. Então, às vezes, você tem um cabo, você está cabeado só na West East 2, você está lá no US East, você está cabeado no Brasil, você está cabeado na Europa. Aí depende da parte de rede, de infra e da sua empresa, que é um ponto importante, às vezes, quando você vai fazer esse distanciamento e você está fazendo isso dentro de um ambiente corporativo, beleza? Desempenho. Naturalmente, você pode trabalhar no standard, ele é bem geral, não tem nenhum estresse com isso. Parte de premium, eu particularmente nunca vi necessidade de criar e nem de trabalhar em cima disso, beleza? Redundância. Claramente, você está trabalhando dentro de um local corporativo. É interessante você olhar com carinho para a parte da redundância geográfica, né? Quando você trabalha com redundância, a disponibilidade de seus dados, ela não fica somente no local, elas ficam em outros locais. Se por algum motivo a região do USX, perdão, tiver algum problema de disponibilidade, você não vai sofrer com essa indisponibilidade, porque né, você criou seu lake com essa possibilidade, né, de redundância. Então, seu dado está aqui e está ali. Putz, aqui deu ruim, mas aqui tá bom. Então, você vai estar consumindo dali, jogando dali, etc. Claramente tem um custo. É importante comentar que assim, o custo não é tão absurdo, tá? Quando você trabalha do GRS do local para o redundante, assim, não é tão absurdo, acho que super vale a pena. Trazer um pouco de visão para vocês de experiência, o Data Lake em um ano, vai.
em 12 meses ele vai cair uma vez, tá? No SX2, então, sei lá. Mas pro nosso caso aqui, claramente vou trabalhar com LRS, jamais pagaria, é, colocaria o GRS pro nosso teste. Eu acho que são, né, pro nosso teste aqui. Quando a gente vai trabalhar aqui na parte avançada, aí vai depender de cada empresa, vai depender de cada situação, de cada problemática. Pontos importantes que eu acho que a gente tem que ter. A gente tem que habilitar o namespace hierárquico disso aqui. Eu acho que isso é muito importante, porque isso vai te habilitar, né, novas situações. Então, por exemplo, outro item que eu gosto muito de habilitar a parte do SFTP. Cara, Data Lake aqui do Storage Gen 2, ele tem um recurso absurdo que é o SFTP dele. Cara, assim, mata, é uma solução matadora, destruidora. Só ela, assim, vale muito e vale demais. E ela é nova pra caramba. É super legal. Câmara de acesso sempre quente. O que é quente, o que é frio, o que não é. Isso aqui são complexidades dentro do Data Lake. Não vou entrar tanto detalhe dentro da parte avançada, mas por padrão deixe quente. Quando você coloca, fala que é quente, o dado é quente, quer dizer que é um dado que você vai usar. Quer dizer que você vai ter uma camada de preço, vai estar dentro de uma faixa de preço, porque ele está ali disponibilizando para você com alta disponibilidade. Quando você colocar que é frio, quer dizer que é um dado que você raramente vai encostar nele. Você colocou, jogou lá e não vai mexer. E ele vai te colocar numa outra faixa de preço. Qual é a grande brincadeira? A faixa de preço do armazenamento do frio é muito barato, muito barato, muito barato. Só que se você tocar nele, o que é tocar? Ler o dado. Lascou, mano, porque a faixa de preço da leitura do dado é absurda, é absurda. Então, muito importante a gente trabalhar com quente. Naturalmente, normalmente, até por padrão corporativo, já uma visões, você vai trabalhar com quente. E tem dados que você vai fazer uma avaliação, uma prévia avaliação. Então, sei lá, puta, dados que você não mexe há mais de 2 anos, etc. Dados históricos, backups. E aí, pontualmente, você vai trabalhar no frio. Vai jogar eles pro frio. Aí você vai conseguir trabalhar, né, aquela personalização de custo que a gente vem comentando. Isso aqui é um dos itens que você pode trabalhar. É, esse é um ponto. Então, vamos deixar quente. Rede. Aqui a gente vai estar falando que a gente quer permitir o acesso público de todas as redes. Naturalmente, isso não acontece também. No mundo corporativo, idealmente, minimamente, a gente vai trabalhar aqui, habilitar acesso a redes virtuais e endereços IPs selecionados. Essa rede virtual é aquela rede que eu comentei que vai estar cabeada normalmente no seu mundo corporativo, que vai ser criada, que é uma rede que não é aberta na internet, da sua empresa. E, ao mesmo tempo, você também vai poder adicionar IPs. Então, putz, meu computador pode adicionar lá, pode bater lá, então beleza. Você vai colocar o IP do seu PC. A minha aplicação tal pode bater lá. Vou colocar o IP da aplicação tal. Então, mas no nosso caso aqui do teste, a gente vai trabalhar com permitir acesso para todas as redes. E aqui a gente vai trabalhar com o time da rede dentro da Microsoft. Parte de proteção de dados, aqui para o nosso teste a gente não precisa de nada disso. Oh, meu Deus, mas aqui o negócio está bem aqui no meu, eu não vou conseguir tirar. Beleza, mas não precisa de nada disso, dessas caixinhas aqui no nosso teste. E até mesmo assim, produção aí depende da empresa, depende da sua vibe, né? Depende de uma série de outros itens. Controle de versão para blob, etc. Priori também não há necessidade. Controle de acesso também não há necessidade. Parte de criptografia pode deixar padrão, a priori. Parte de marcas, muito importante. Dentro da Azure, acho que são dos itens mais importantes do universo Azure. Marca, ela é uma coisa que você vai colocar assim, cara, quem é? Quem é o dono disso? Então, no caso aqui, a gente pode criar, sei lá, o owner. E aí a gente vai dizer que o owner, por exemplo, é o time de analytics. Por exemplo, isso é uma prática muito comum dentro das empresas. Normalmente dentro de uma Azure, dentro de uma cloud, você não vai ter só o time de analytics atuando, você vai ter outros times atuando. E depois, quando você vai tentar quebrar isso por custo, não tem só o seu lake, tem vários lakes. Você está fazendo um puta trampo de personalização, de otimização, de processo, de performance, e tem outros times que não estão fazendo nada disso. E você está compartilhando seu custo com eles sem que não faz sentido nenhum. Então, a partir da marca é justamente onde você consegue fazer essa brincadeira, fazer a separação do jogo do trigo. E aí, você entra em examinar criar, quando você vai para o examinar criar, ele faz uma validação do que você está pedindo, então ele vai validar se você tem permissão, se você pode fazer isso, se está fazendo sentido, se está ok, se tem alguma coisa que está faltando, se não está. E aí então ele faz uma validação, faz um resumo de tudo que você está pedindo, e aí você vai criar. E aí ele começa a inicialização dessa implantação. Então ele está aqui em cima, ele está enviando a implantação. E aí ele está falando, ó, a implantação está em andamento dentro do grupo de recursos teste. E aí todos os recursos que ele for criar, ele vai colocar agora nessa página para gente.
Vamos esperar um pouquinho, eu vou dar um pause aqui, vai dar uma coisa de um minutinho e já volto. Cara, deu nem um minutinho, ele já apareceu pra mim, implantação aconteceu, data engordou, isso aqui lá, e aí você vem aqui e pode ir pro recurso. Pronto, o recurso está pronto, tá aqui, tá feito na minha frente, né, com todas as configurações que a gente colocou. Se eu for lá para a página inicial, ele, como é um recurso recente, ele já aparece aqui nos meus recentes. Caso contrário, eu posso clicar aqui em cima também, fica os meus serviços recentes, estão aqui. Caso contrário, né, é aquela mesma brincadeira, eu posso procurar por storage ou conta de armazenamento, entrar na conta de armazenamento, ele vai estar ali dentro. Outra forma de eu procurar esse recurso é justamente dentro do meu grupo de recurso teste. Tá vendo aqui? Está o meu grupo de recurso teste. Mas eu posso vir aqui também e falar quais são meus grupos de recurso. Então, cadê esse aqui? Grupos de recurso. Ou então, Resource Groups. E aí eles vão estar aqui também. Então, eu entro nos meus grupos de recurso e ele vai falar, olha só, Igor, você só tem esse grupo. Ah, legal. Então, eu entro nesse grupo. E ele vai estar aqui os meus recursos dentro desse grupo. E aí, no caso aqui, está aqui meu Data Lake Igor Lute 2, que eu comentei com vocês. Gente, então aqui ó, camada quente, tudo bonitinho, toda a brincadeira acontecendo. É, aqui, né, eu acho que dentro do Data Lake que é importante vocês terem visão. Data Lake, eu acho que primeiro IAM, IAM é justamente onde a gente vai criar, vamos dar acesso aos usuários. A gente tem algum usuário aqui, naturalmente a gente vai colocar ele como contribuidor. Contribuidor é aquele cara que pode entrar, deletar, editar, renomear, fazer o que ele quiser. Putz, não. Eu quero que aquele usuário dentro do meu lake, ele só veja que existe um lake. Eu vou colocar ele como leitor. Avaliem que o leitor, ele não sabe o que tem dentro do lake. Ele só sabe que existe o lake. O contribuidor, ele sabe que existe um lake, ele sabe o que tem dentro do lake, ele pode mexer no lake. Putz, não, Igor, mas eu quero que ele veja o meu lake, veja o que tem dentro, mas eu não quero que ele consiga editar o que tem dentro, ou deletar e alterar qualquer coisa. E aí, então, nesse caso, é o acesso a dados e leitor. Então, você está permitindo que ele veja que existe um lake e você está permitindo que ele veja quais dados existem nesse lake e mais nada do tipo. Então, acho que é muito importante já trazer um pouco dessa visão. Existe uma confusão absurda em cima disso, é muito engraçado dentro dos fóruns aí, etc. E faz parte, faz sentido. E aqui, quando você vai selecionar, sei lá, putz, o contribuidor, você vem aqui e você pode escolher, né, um usuário, um grupo de usuários, ou até uma entidade de serviço, ou uma entidade gerenciada. Então, a identidade gerenciada, eu aqui não tenho nada, mas é super legal porque o Lake aqui ele já facilita bastante a visão de você adicionar, por exemplo, um Data Factor dentro do Lake. Então você consegue usar o Data Factor, que é um recurso, você consegue ter um acesso direto para esse recurso, para o recurso ter acesso para cá, sem especificar exatamente uma pessoa, um grupo de serviços, ou uma entidade de serviço, ou um usuário. É, facilita bastante. Então, Data Factor você pode fazer isso, Logic Apps você pode fazer isso, e outros recursinhos aí que você pode fazer isso também. É, e aí aqui você vai selecionar um membro, no caso do usuário, e vai colocar os membros que você quiser. Você pode colocar um grupo, você pode colocar várias pessoas e uma entidade de serviço. É, e é isso. E aí você vai colocar em próximo, examinar e atribuir, e aí atribuir. Aqui não adicionei ninguém, aqui não tem ninguém. Outras coisas importantes, dentro dos containers é onde a gente tem os dados, então, como eu comentei lá atrás com vocês, bronze, silver e gold, normalmente a gente tem os containers que ficam aqui, e aí eles vão ter, né, o bronze, silver e gold, deixa eu jogar minha cara para cá, bronze, então o container do bronze está aqui, e aqui é onde acontece a divisão das camadas, beleza? Então, basicamente é isso. Parte de rede. Eu tinha contado com vocês também. Putz, naturalmente, minimamente acontece habilitada a rede virtuais em endereço IP. Então, o Data Lake vai estar dentro de uma rede. E normalmente essa rede, ela tá numa pegada, né, da empresa e vão ter alguns IPs que você pode adicionar. É aqui onde está a brincadeira que você pode adicionar seu IP aqui embaixo. Então ele tem aqui seu IP que você pode adicionar e você clica em salvar e seu IP está adicionado dentro da brincadeira aqui do nosso amigo, do Lake. Chaves de acesso. Chave de acesso é muito importante porque é justamente ela que vai te dar exatamente como que você vai fazer a conexão dentro do Lake. Putz, quero usar um Panda Blob para mandar um arquivo dentro do Lake. Você pode usar, a chave de acesso vai te ajudar para isso. Quero conectar o meu Databricks para bater junto no meu Lake. Chave de acesso é o que vai permitir essa conexão acontecer de uma forma bem sucinta, bem simples, bem de boa, beleza? Chave de acesso é muito importante para você fazer essa brincadeira, esse match. E a conectividade, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho nos próximos vídeos aí, beleza? Que mais, gente? Outros itens aqui do Lake para vocês terem visão e terem clareza. Querem configurar alguma coisa que vocês não tinham configurado antes.
Então, por exemplo, putz, eu deixei LRS, eu quero mudar para isso. Vocês podem vir aqui em configuração e realizar essas mudanças. A parte de SFTP, que eu tinha comentado lá atrás, ela está aqui, bonitinha, né, na parte também aqui dentro de configurações. Aqui outro item muito importante que eu uso bastante, principalmente na parte mais corporativa, é a parte da integridade de recurso. Ele vai te dizer, né, ele, evidentemente eu acabei de criar, mas todos os dias que ele vai sobrevivendo, ele vai vivendo, ele vai dando uma visão. Vai falar assim, olha só, hoje foi tudo bem, hoje foi tudo bem. Olha, hoje tivemos um problema de integridade de recurso, na hora tal e não sei o que lá. Então, ele sempre vai te dar essa visão. E quando você precisar de algum suporte, né, ou sei lá, eu falei que do nada está dando um bug muito monstro, alguma coisa estranha, você vai entrar aqui em solicitação de suporte e você vai conseguir realizar essa solicitação bonitinha. É, as marcações, né, as marcas, putz, esqueci de colocar a marca lá atrás, né, ele tá vendo que ele tá aqui no All Analytics, mas você pode vir aqui e adicionar novas marcas também. Ah, gente, acho que assim, de uma forma bem simplista, de uma forma bem geral, a gente já instanciou o nosso Data Lake. O nosso Data Lake está pronto para uso, tá? Já mostrei para vocês praticamente um pouco dele, um pouco da visão geral dele, como que ele funciona, um pouco das brincadeiras desse cara. E é isso, beleza? Vamos para o próximo recurso, bora fazer acontecer. Valeu, valeu, falou.